Eu estou vendo eu estava assistindo aqui internamente, né, esses vídeos que tu está passando do ministro Alexandre de Moraes, e eu estava vibrando mais com os vídeos que com o jogo do Iraque com a Noruega agora há pouco, sabe? Imagina, e é interessante... Craque do jogo, pá! Alexandre de Moraes. E é interessante conversar contigo hoje. Sempre é bom conversar contigo, mas é interessante conversar contigo hoje porque a gente tem três coisas que se conectam, né? A gente tem o Eduardo, a gente tem as questões políticas da Copa do Mundo e a Copa em si, e as três coisas estão nos Estados Unidos, né, cara? Inclusive assim, o Eduardo, né? Quem me acompanha no Twitter, olha, sabe que quase tudo isso que o ministro falou, eu já tinha escrito também. O Eduardo, evidentemente, estava ciente do processo, evidentemente, ele estava tentando buscar se evadir da citação. Ele foi citado por edital enquanto ele ainda era deputado, portanto, ele falou sobre isso várias vezes, em vários vídeos sobre o processo, né? Estava bem a par de tudo que estava acontecendo. Então, assim, como o próprio... Uma vez eu escrevi: a justiça é cega, mas não é burra. E depois, eu não sei se esse cara me lia, ou não, acho que não, né? Mas o Moraes depois falou: eu escrevi a justiça é cega, mas não é burra. Depois ele escreveu ou falou: a justiça é cega, mas não é tola. Né? Eu lembro. Aí, pô, assim, o que as pessoas esperam? Que um cara que é deputado, que é parlamentar, está falando sobre o processo, está falando sobre os passos do processo, as fases do processo, está se referindo a ele. Evidentemente, ele tem conhecimento que tem um processo rolando contra ele e ele está tentando, né, não receber a situação pessoal, que é isso é o que está pegando, para que depois, eventualmente, possa se anular porque ele não recebeu a situação pessoal. Mas, pelo amor de Deus, o Brasil hoje aceita a citação por edital, aceita publicação em jornal, o gabinete dele foi notificado, né? Isso até aqui nos Estados Unidos, por exemplo, uma citação aqui não precisa ser pessoal, se ele gosta tanto de falar das coisas aqui dos Estados Unidos, né? Você pode deixar uma citação com uma pessoa da casa, por exemplo, que seja um adolescente de 16 anos, 17 anos, desde que ele tenha condições, né, cognitivas de compreender o que lhe foi lhe dado e que ele pode alcançar para a pessoa que é a citada, aquela citação é válida aqui. Então, primeiro isso, o Eduardo está ciente do processo. E depois, assim, se não pudesse ser assim, não haveria réu condenado à revelia, porque basta tu te esconder da justiça e tu nunca vai pagar por aquilo que tu fez. E outra coisa que o Eduardo fala é que ele não fez. Olha, pelo amor de Deus, se tem um processo que tinha prova geradas essas provas pelo próprio réu, foi o Eduardo, né? É esse do Eduardo, porque assim, tem inúmeros vídeos dele dizendo, né, os vídeos aí que tu mostrou do Moraes mostram isso, nem quero ser redundante, mas mostram ele dizendo: vou buscar a punição, a punição aconteceu, foi por minha causa, foi por causa do processo do meu pai. Estava claro que ele estava buscando punição para os ministros e para o Brasil em virtude dos processos que envolviam o pai dele. É coação no curso do processo, assim, de manual, isso que ele fez. Então, agora ele foi condenado, né? É um criminoso, né? O Eduardo é uma pessoa perigosa, como a gente já cansou de ver. Há muito tempo ele vem ameaçando o Supremo. Lá, antes do pai dele ganhar a eleição, ele já dizia que com um cabo e um soldado ele fechava o STF. E ele depois mostrou que tentou fazer isso, né? De alguma forma, né? Cara, nada mais, nada menos do que um deputado brasileiro vindo a outro país para buscar punições para os juízes da mais alta corte desse país, e conseguiu, em determinado momento, porque esses juízes da mais alta corte desse país estavam julgando o pai dele, que havia tentado um golpe de Estado. Só isso. O cara é perigosíssimo. O Eduardo, esse aí, Bolsonaro, é perigoso. Muito perigoso. Talvez dos Bolsonaros, o mais perigoso. Embora o irmão dele já tenha
né, era muito próximo de um matador de aluguel, né? Então eu fico na dúvida de qual deles era mais perigoso, já que o Flávio, que concorre a presidente, era muito próximo do capitão Adriano, que era o maior matador de aluguel do Rio de Janeiro, a ponto de lhe dar uma medalha legislativa e empregar a mãe e a esposa desse matador de aluguel no próprio gabinete. Então eu fico na dúvida de qual dos dois é mais perigoso. Pois é. Agora, tem uma questão que eu preciso te perguntar, que é sobre o espaço que é dado para Eduardo Bolsonaro em algumas mídias. E aí te pergunto, porque realmente eu tenho muita dúvida sobre isso. Me parece assim, o cara é um condenado. Agora, literalmente, um condenado. E tu faz uma live com frequência para ouvir ele, para ouvir o Paulo Figueiredo, para ouvir o Alan dos Santos. Isso te parece adequado? Não tem alguma coisa errada aí? E antes de tu responder, eu quero botar a de hoje, para a gente ver junto, novamente, o portal Metrópolis, que chama o Eduardo logo após a sentença ter sido decretada. Vamos ouvir aqui. E ele já à disposição imediatamente, né? Quer dizer, exatamente. Já estava combinado na minha percepção. Então eu quero vamos ver o vídeo, é 2 minutos, e depois eu quero que tu opine para a gente sobre o conteúdo da fala dele aqui, mas também sobre o fato dele estar aqui para falar, tá? Ainda bem que eu preparei aqui antes disso um chá de boldo, né? Para quem não sabe o que é chá de boldo, é um chá para o estômago, quando você passa mal. Não é o meu caso, só estou tomando porque gosto, tenho boldo aqui em casa, mas estou tomando um chá de boldo para aguentar a voz do Eduardo e o vídeo dele ainda por cima. Puxa vida, não é fácil. Vamos lá. O senhor supostamente não foi localizado, o seu nome foi citado por edital e o senhor não constituiu advogado. Supostamente eu não fui localizado. Desculpa, é porque se eu tivesse sido localizado, esse processo seguiria um rito onde eu poderia me defender. Eu estou sendo cerceado no meu direito de defesa. Sim. É só fazer. Desculpa se eu estou sendo só um pouquinho intrometido, mas é só para fazer a correção do supostamente. Não, portanto, o senhor não constituiu advogado, a Defensoria Pública da União fez a defesa do senhor. O senhor ainda pode recorrer à sentença por meio de embargos infringentes. O senhor pretende recorrer ou o senhor não reconhece a legalidade dessa sentença e desse processo? Mas eu vou recorrer de quê? É justo eu saber, é o normal? Eu pergunto aos advogados que estão nos ouvindo, você orientaria o seu cliente a responder algo que ele soube pela imprensa? É que se ele recorrer... Se o meu endereço aqui... Não, eu não sei, eu continuo não sabendo. São vocês da imprensa que estão falando. Com todo o respeito que eu tenho ao Metrópolis, mas existem várias outras imprensas por aí, você não pode acreditar em toda e qualquer imprensa. E não é assim que o devido processo legal ocorre. Né? Se a gente tem uma Constituição, ela precisa ser respeitada. O Alexandre de Moraes pode até não gostar dela, mas ele tem que respeitar. Inclusive, no processo do chamado golpe, que eu chamo de golpe da Disney, né, referente ao 8 de janeiro, outras pessoas estão sendo buscadas a serem intimadas por carta rogatória. Por que não eu? Por que para caçar o meu mandato, aí é válido que eu estou morando nos Estados Unidos? Quando querem me encontrar aqui para expor onde é que eu moro, né, mesmo sem ter cometido crime nenhum, o Intercept bate a porta da minha casa. E por que as autoridades brasileiras da mais alta corte nacional não conseguem me localizar? Essas são perguntas de óbvias respostas. Mas o STF continua tentando, né, fazer esse jogo dessa maneira. Então é um jogo de cartas marcadas feito para me condenar, onde há um desrespeito do devido processo legal e, por consequência, eu sou impossibilitado de me defender. Finalizando, qualquer advogado, qualquer autoridade, juiz internacional, ele vai, com certeza, olhar para esse processo e, nas primeiras páginas, já ver que ele é totalmente nulo. É isso aí, Boscardinho. Assim, deu para ouvir algumas pontuações que eu fiz aí durante o vídeo, né? Ou o microfone estava fechado? Deu, mas é melhor que tu traga tudo para o pessoal de novo. Estou trazendo. É o seguinte, primeiro assim, com todo respeito aos colegas aí que o entrevistaram, né? Não vi a sequência, só estou vendo esse trecho extraído, talvez eles tenham dito isso em outro momento, não sei. A deficiência de do jornalismo brasileiro em geral, com relação a temas ligados ao direito, é que
permite que pessoas como Eduardo, que dominam alguns elementos do direito, possa deitar e rolar numa entrevista, como essa que ele está falando. Não, mas eu não tenho ciência, não sei o quê, vou recorrer de quê? Ele não vai recorrer oficialmente, porque se ele fizer, ele vai ter que se dar para o citado, né? Então, aí desmorona a tese dele de que ele foi julgado à revelia, sem citação, e aí seria completamente nulo o processo. Só que os jornalistas deveriam dizer, olha, o senhor falou em Constituição e tudo mais, o senhor sabe que no Brasil é possível a citação por edital, o senhor foi citado por edital. O senhor deu ciência de que sabia desse processo inúmeras vezes. Não precisa receber a citação, no caso, ele ainda era deputado. Ele falou assim, eu para receber, para a questão do deputado, eu morava nos Estados Unidos, para receber a citação, eu não morava nos Estados Unidos. Mas existe deputado no Brasil residente e domiciliado nos Estados Unidos? Pode isso? Pois é. A Constituição autoriza isso? Que o cara seja deputado no Brasil e seja residente e domiciliado em outro país? Não, ele era ainda deputado, então ele tinha ainda residência, tem residência em São Paulo, Brasília, wherever, mas até onde eu sei, assim, o endereço da citação por edital foi o gabinete dele, que estava funcionando, com funcionários, recebendo salários e tudo mais. Então não tem nada. Ele falou do processo, é óbvio que ele está ciente disso, né? Ele quer cavar assim, eu sou perseguido, o que ele está tentando fazer é isso. Eu sou perseguido, veja bem, tive que me exilar porque o Alexandre de Moraes não respeita a Constituição, não respeita o processo penal. O processo penal foi cumprido aí, né, nesse processo dele. Ele foi defendido pela Defensoria, porque ele não quis constituir advogado, pela Defensoria Pública. Então, choro, ius esperneandi. Só que, assim, tudo bem, isso está valendo para a questão política do Eduardo agora. O Eduardo não está se dando conta dos reflexos disso, sabe? Ele continua fazendo a questão do jogo político. O pai dele fazia isso também. Afinal das contas, onde é que o pai dele está? Preso, condenado, né? Talvez volte para Papuda, depois desse episódio da arma, aí deveria voltar para Papuda, porque está muito mal explicado isso. Sim. Né? Como é que ele estava com arma em casa, é isso? Emprestou para o policial para arrumar a arma e depois o policial disse que ia devolver a arma. Como é que é isso? Entende? Um preso com arma perde o benefício, volta para Papuda. Então, o que ele quer fazer é esse jogo de perseguido, de coitadismo, mas que no final das contas, cara, é uma condenação, não vai mudar. O Eduardo, o dia que botar o pé no Brasil, vai preso. Ele não está se dando conta que ele vai ter que ficar muito tempo fora do Brasil. Mesmo que o irmão dele ganhe a eleição, digamos, a menos que eles instalem uma ditadura no Brasil, não vai mudar o que o STF decidiu, né? Então, o que ele não se dá conta é assim, cara, as consequências chegaram. E ele não ainda as experienciou, mas vai ao longo do tempo. E ele disse ali numa parte que foram na casa dele, né? Mas ele não tinha dito que a casa não era dele. Aí o Intercept achou a minha casa. Sim, mas o Intercept não é justiça, cara. Não é. Não, mas ele tinha dito num determinado momento, ele disse que a casa não era dele, que tinham se enganado, que a casa dele era outra. Eles são mentirosos, né? O irmão dele disse que não tinha recebido dinheiro do Vorcaro e 3 horas depois teve que lançar uma nota dizendo, bem, recebi, porque apareceu o vídeo. Mesma coisa o Eduardo. não, bateram na casa errada, não sei, mas tua mulher que atendeu. Tua mulher estava na casa do vizinho? Fazendo o quê? né? Porque ela estava no banho, não ouviu, mas ela foi tomar banho na casa do vizinho? Porque foi minha filha que atendeu. Aí o vídeo mostra que não foi a filha, foi a mulher mesmo que atendeu a porta. Esses caras são mentirosos pra caramba, sempre mentiram. O que eu estou tentando criar aqui é um cenário é que o Eduardo não se deu conta de que as consequências são graves, né? Uma condenação, e ele vai sentir isso ao longo do tempo, porque ele não vai poder voltar para o Brasil tão cedo. E não sei se ele gosta de morar aqui, mesmo que ele tenha dinheiro, que esse fundo esteja abastecido com milhões de dólares do Vorcaro, mesmo que ele more numa boa casa lá no Texas. Cara, ele, assim,
ele nunca mais vai ter os privilégios que ele teve no Brasil, que sempre teve no Brasil, porque uma hora esse governo vai mudar. Uma hora o Trump não será mais o presidente do país. Antes de ele completar 5 anos aqui, que é o tempo necessário com o visto para ver se sai a cidadania, ele tem que aplicar para a cidadania, mais 2 anos, espero que o próximo governo negue, porque é uma fraude tudo isso que ele fez aqui, aparentemente, segundo leio, né? Vamos botar esse parêntese aí para evitar problemas.